pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me acompanha nas redes sociais, meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos. Essa semana eu atendi muitos pacientes, né? E eu tenho percebido a dificuldade que os meus pacientes têm trazido com relação a por que é tão difícil encerrar um ciclo na nossa vida. Eu sei que a gente não se projeta, né, para encerrar algumas coisas na vida, mas situações e eventualidades acontecem. Então, existe aí exemplos de um relacionamento, existe um ciclo como o de ser mãe, né, que é um novo ciclo na vida, não necessariamente encerra a vida, né, antes da maternidade, posteriormente a essa maternidade. Há um filho que sai de casa, então esse ciclo encerrado desse filho dentro de casa, essa nova retomada aí para esse filho que vai estar cuidando da sua própria vida. Então, algumas pessoas, elas trazem essa dificuldade muito grande, essa nova adaptação em relação ao que está vivendo na vida. Vamos se deter hoje, particularmente, ao ciclo do término do relacionamento. Por que será que é tão difícil algumas pessoas conseguirem encerrar certos ciclos nos relacionamentos? Por quê? Se de repente, às vezes, esse relacionamento é abusivo, é um relacionamento ruim, por que tamanha dificuldade então, Alexandra? O que acontece? A gente precisa ter muita disposição, não é, de fato, para poder encerrar esse ciclo prejudicial. E aí é importante realmente a gente estar bem emocionalmente para isso, que é uma coisa que inclusive não acontece, não é? Porque se fosse assim, quando a pessoa percebesse que esse relacionamento não está indo por um caminho adequado, não está indo por um caminho de qualidade de vida emocional, né, que essa pessoa não está sendo valorizada, enfim, ela tomaria desde então uma posição sobre o que ela realmente acredita que merece, que é o saudável dentro de um relacionamento amoroso, e aí encerraria logo esse ciclo para que não houvesse maiores prejuízos psicológicos, financeiros, físicos muitas vezes, porque a gente vê muito isso aí. Então, o que eu levo em consideração para que a gente se posicione bem diante de uma situação, se você, por exemplo, nesse momento que está me ouvindo, se percebe que está numa relação muito ruim ou encerrou esse ciclo, mas continua num momento muito delicado, inclusive se questionando, que é uma coisa que acontece muito, se foi o que foi feito por você, sua parte que cabia nesse relacionamento foi realmente uma parte correta, se você exagerou, se você foi justo o suficiente, se você de repente exigiu muito e não deveria, porque às vezes a pessoa consegue desse cenário, término de relacionamento, se culpar inclusive sobre aquilo que você coloca que é algo que cabe um relacionamento saudável. Então muitas pessoas assim, será que eu fui muito rígida quando eu exigi respeito? Rígida quando eu exigi cumplicidade, parceria, enfim. Existem sim situações onde a gente acorda junto com o parceiro, com a parceira, sobre o que é saudável para o relacionamento. A gente precisa entender o que é um relacionamento saudável. Inclusive, uma das coisas que eu trabalho dentro do consultório é saber que se hoje você tivesse que escolher alguém para dividir uma vida, né, criar uma nova história, essa pessoa estaria com todos os pré-requisitos que você considera saudáveis para uma relação conjugal? Amorosa, enfim, como você gostaria de definir. Muitas vezes o paciente diz não, de jeito nenhum, mas se mantém nesse relacionamento ou fica em dúvida em um retorno de um relacionamento abusivo, um relacionamento inadequado, não saudável. Então, caso você esteja nesse lugar de vulnerabilidade emocional, muita fragilidade, então é importante sim você buscar uma ajuda de uma pessoa que você confie, como um conselheiro. Caso você não tenha essa pessoa, buscar uma ajuda profissional sim, por que não? Fazer terapia, entender essa fragilidade emocional, entender por que você está com essa pessoa, qual o motivo, né? Que às vezes a gente pergunta até, você ama essa pessoa? A pessoa não sabe responder. Existe uma dependência. Qual a dependência? É física? É financeira? É sexual? É emocional? O que te mantém nesse lugar de aceitar algo que não é saudável? Então eu gostaria que você pensasse sobre esse assunto. É um assunto de bastante relevância. Acontece muito. Muitos dos que estão me ouvindo agora ou já viveram ou estão vivendo uma situação assim, né? Alguns se posicionam rapidamente e conseguem encerrar esse ciclo e retomar a sua vida, né? Outros não. Então existem vários ciclos na vida da gente. E muitas vezes a dificuldade de recomeçar é exatamente pela frustração maior, né, de ter que encerrar, de recomeçar por esse investimento que você precisa fazer de fato para recomeçar a tua vida. Né? Esse encerramento do que foi acontecido, do que aconteceu e essa retomada de uma nova fase na tua vida. É difícil? É. Exige esforço? Exige. Muitas vezes emocionalmente nós estamos bem e é por essa razão que a dificuldade acontece. Então,
fica esperto, esperta sobre isso e busca uma ajuda sim, quando necessário, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo, tá? Tchau!